E aí galera, tudo bom? Aqui o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos pelas ruas da Vila da Fronteira, e Roland parece um pouco sonolento, enquanto Agatha, irritada, pensa que, se não fosse pelo medo de criar um mal-entendido com as outras bruxas, ela já o teria sacudido para acordá-lo. Além disso, ela percebe que nem mesmo o centro da cidade de Taquila poderia ser tão organizado, mas as construções não chamavam a atenção, e o castelo não se comparava à torre da sociedade de pesquisa. Então, ela pergunta quantas pessoas viviam na vila. Rouxinol diz que, no início, havia apenas 2.000 pessoas. Agatha pergunta, surpresa, se ele derrotou os demônios com apenas essa população. Rouxinol continua, explicando que agora, com os refugiados do norte e do sul, são quase 30.000 habitantes, deixando Agatha surpresa novamente. Ela então pensa que, mesmo no auge, Taquila só podia acomodar 50.000 pessoas. Então como um lugar tão pequeno poderia comportar todos eles? Talvez ela esteja contando a população das vilas ao redor. Além disso, depois que a população atinge um certo ponto, as necessidades da cidade também aumentam exponencialmente. Taquila enfrentou todos esses problemas. A primeira, a necessidade de comida e água, e em segundo lugar, problemas de segurança pública devido ao aumento das favelas. A superlotação não aumentou a defesa da cidade, mas sim estagnou completamente. Agatha pondera se Rouxinol não sabe do que está falando e talvez tenha mentido para ela. Então ela decide fazer essas perguntas para Wendy, pois, pelo menos, ela parece ser mais sincera. Nas muralhas, os soldados prestam saudações, e Roland instrui que se preparem para o primeiro teste. Agatha comenta com um tom de zombaria que esta é a muralha da cidade, não havendo nenhum espinho nela nem um fosso ao redor. Assim, os demônios nem precisariam de ajuda para escalar essa muralha, já que poderiam fazê-lo facilmente com as mãos. Roland diz a ela para não se preocupar e para observar o objetivo deste teste. Esta é a mais recente arma inventada na Vila da Fronteira, a artilharia forte padrão de 152 mm, que simboliza justiça e glória. Além disso, fizeram várias melhorias, tornando esta uma arma indiscutivelmente revolucionária. Rouxinol aplaude enquanto Agatha o encara. Roland retorna ao ponto central e pede a Machado de Ferro que inicie os testes. Agatha se pergunta por que ele estava falando de justiça e glória com essa fortaleza padrão aparentemente insignificante. Machado de Ferro informa que estão prontos para disparar, e Roland instrui todos a cobrirem os ouvidos. Agatha fica surpresa com a rapidez com que estão prontos. O canhão é disparado, deixando Agatha assustada. Rouxinol pergunta se ela está bem, mas Agatha não sabe o que dizer. Ela pensa que não houve mudanças visíveis e que a chama aparentemente só serve para intimidar os inimigos. Roland pergunta a Sylvie se ela viu onde o projétil caiu. A garota relata que caiu atrás de uma colina e ficou mais perto da bandeira vermelha, mas ainda está longe dela. Agatha pergunta sobre essa bandeira de que estão falando. Roland explica que esta arma pode disparar projéteis ou flechas como elas conhecem a uma longa distância, usada para atacar inimigos muito distantes. E para medir o alcance do ataque, ele pediu que Relâmpago colocasse bandeiras coloridas a cada quilômetro, sendo a vermelha a última, localizada a 5 quilômetros de distância. De acordo com a unidade de medida deles, 1 quilômetro é um pouco mais de 300 jardas. Agatha fica pensativa, pois não viu nenhum mecanismo de armazenamento de poder. Então, como ele conseguiu isso? Até as bestas de cerco movidas por poder mágico só conseguiam alcançar uma distância de 2.000 metros. Se ele não estiver mentindo, uma muralha alta e resistente combinada com esse tipo de arma realmente poderia repelir um ataque de demônios. No entanto, provavelmente não é fácil para uma arma com um alcance tão impressionante disparar mais de uma vez. Então, Roland anuncia que eles vão testar um disparo triplo rápido com mira em linha para atacar alvos em curta distância. Agatha cobre seus ouvidos, observando 3 projéteis se movendo rapidamente e acertando o alvo, causando uma enorme explosão. Ao ver a explosão à distância, Agatha analisa a arma e conclui que é absolutamente impossível desviar desse ataque, mesmo que seja extraordinário. Se Taquila estivesse protegida por uma arma tão poderosa naquela época, poderiam ter mantido os terríveis demônios longe das muralhas. Então, ela pergunta se essa arma foi criada pelas bruxas. Roland explica que ela foi criada em conjunto por bruxas imortais, com Anne e algumas outras pessoas cuidando da fundição até a modelagem do canhão. Lucy e Sylvie foram responsáveis pela purificação dos elementos do metal e pela detecção de qualquer falha na conexão. Além disso, os alquimistas foram responsáveis pelos projéteis usados nos disparos. Todas as bruxas envolvidas no processo, com exceção de Anna, são o que ele chama de bruxas assistentes. Agatha reflete sobre como era tolerante o tratamento dos mortais, mas agora parece estar muito atrasada nas atividades deles. Talvez Roland esteja certo, os mortais podem derrotar os demônios.
Andrea pergunta por que essa estrutura tem um poder explosivo tão incrível. Cinzas responde que isso é igual a Andrea pegar um monte de esferas de vidro e atirá-las. Andrea admite que seu glorioso arco mágico não é nem um pouco comparável. Enquanto isso, Tilly pensa que é bom ter um aliado assim, mas como irmão, ela se sente ainda mais distante. Ela se pergunta o que ele deve estar pensando agora. Roland pondera que gostaria de ser mais sincero, pois tudo o que eles reuniram foi gasto em um piscar de olhos, o que é muito doloroso. Mesmo que este teste seja uma encenação de sucesso total, o preço é alto demais. Tilly apenas o observa em silêncio. Mais tarde, no castelo, Tilly informa a Roland que Rouxinol lhe disse que ele tem algo para discutir. Roland confirma, explicando que é principalmente sobre como eles vão lidar com a terceira batalha da vontade divina e o futuro, e que Agatha disse que os 4 reinos são apenas uma pequena parte das terras de Alvorada e que até as terras selvagens eram as planícies férteis mais prósperas anteriormente, e foi somente após perderem para os demônios 2 vezes que os humanos tiveram que recuar para este local. Com base no tempo em que os portões de pedra se abriram, a terceira batalha divina não está distante, então ela espera poder contribuir. Tilly toma seu chá e diz que não esperava que ele fosse dizer isso. Roland menciona que a força dos demônios é imprevisível, e eles devem reunir todas as forças possíveis para vencer a guerra. Mesmo que Agatha tenha mencionado que a primeira batalha da vontade divina foi uma cooperação entre bruxas e mortais, é provável que essa cooperação fosse uma fachada, semelhante à segunda batalha da vontade divina. Agatha também observa que as armas que ela viu em sua memória possuem poder suficiente para derrotar os demônios, então quando elas se materializarem, os mortais também poderão utilizar esses poderes além da imaginação. A escolha certa é colocar as bruxas para cuidar da produção das máquinas enquanto as pessoas comuns lutam. Com a guerra se aproximando, cada pessoa significa mais uma fonte de força. Tilly pergunta o que as bruxas da Ilha Adormecida vão fazer se ela ficar. Roland, empolgado, diz para convidá-las a virem para a Vila da Fronteira, pois todas são bem-vindas. Ele vai providenciar um terreno para elas e todas receberão o mesmo tratamento que as bruxas da União. No entanto, elas continuarão sob a liderança de Tilly. Além disso, ele planeja criar um distrito especial autônomo na região oeste, facilitando a cooperação e o aumento do entendimento mútuo. Tilly pergunta a Roland se ele não se importa com as habilidades delas, pois ele sabe que a maioria das bruxas não pode lutar. Roland explica que no modelo de cooperação que ele imaginou, as bruxas assistentes podem desempenhar um papel muito mais importante do que as bruxas combatentes. Não serão elas que estarão mais fortes, mas sim centenas de milhares de pessoas. Não falta ordem na natureza, falta apenas alguém que saiba descobri-la e usá-la. Nesse aspecto, as habilidades das bruxas assistentes são muito melhores. Tilly pergunta se essa é a proposta real de Roland, e ela considera isso uma oferta generosa. Ela não pode recusar a parceria na luta contra os demônios, pensando nos problemas públicos. Quanto ao lado pessoal, ela também quer ficar e aprender esse conhecimento interessante, mas não pode prometer nada no momento. Ela é a líder eleita pelas bruxas na Ilha Adormecida e não pode decidir o futuro delas com base em seus próprios interesses pessoais. Depois de migrar para a região oeste, a organização inevitavelmente perderá sua independência, e se algo acontecer, elas ficarão vulneráveis demais para resistir. Além disso, em caso de conflito entre eles algum dia, todas as bruxas teriam que fazer as malas e voltar para a Ilha Adormecida. Roland tenta argumentar dizendo que ela é sua irmã mais nova e ele nunca a machucaria. Tilly não diz nada, então conclui que ele está preocupado com a mesma coisa que ela. Roland tenta garantir que sua preocupação é genuína, mas Tilly continua, dizendo que não pode basear o futuro delas apenas em promessas. Ela sugere que, por enquanto, eles se tratem como aliados. Além disso, ela oferece total apoio na construção da Vila da Fronteira e promete tentar atender aos requisitos de bruxas, caso sejam necessárias. Se realmente for difícil resistir aos ataques dos demônios, ele ainda pode ir para a Ilha Adormecida e passar o resto de sua vida em paz. Isso é tudo o que ela pode fazer por enquanto. Roland agradece a Tilly. Um tempo depois, vemos Roland preocupado. Rouxinol comenta que aparentemente ele não é capaz de fazer tudo e o que ele disse para ela. Roland admite que mentiu para não fazer Tilly se sentir mal, então era normal que ela não tivesse acreditado, pois se, de repente, o irmão que você conhece se tornasse muito diferente do que era e continuasse afirmando que ainda é ele, provavelmente você também não acreditaria. Rouxinol pergunta se ele está se referindo àquele garoto que parecia inocente, mas atraiu pelas costas. Roland diz que aparentemente não deveria ter tocado nesse assunto
assunto. Rouxinol diz que não importa e, de qualquer forma, ela não faz mais parte da família Phelan. Então eles são estranhos para ela. Roland responde que ele e Tilly também eram como estranhos e não se davam bem no palácio. Rouxinol sugere que, se ele estiver entediado, pode conversar com ela, pois sempre foi curiosa sobre a vida no palácio e também quer saber o quanto ele era mau naquela época e como sua reputação podia ser tão ruim a ponto de chegar na Cidade de Prata. Roland diz que, sendo sincero, ele não era muito pior do que é agora, e provavelmente ela começou a odiá-lo depois do incidente do vidro quebrado. No entanto, Rouxinol desacredita que Tilly não o odeia agora. Roland pergunta como ele sabe disso, e Rouxinol responde que ela não mentiu e que, se ela estivesse pensando assim, nunca consideraria ficar aqui. Roland brinca com Rouxinol, sugerindo que ele está tentando consolá-lo, mas Rouxinol insiste que está apenas dizendo a verdade e que está tudo bem em manter as relações. Além disso, Tilly prometeu dar prioridade a Roland no fornecimento de bruxas para a vila como ajuda contra os demônios, então não faz diferença se ela ficar ou não. E se todas as bruxas da Ilha Adormecida vierem ao mesmo tempo, ela ficará muito ocupada lidando com mais pessoas como os cinzas, e nem todos são tão obedientes quanto Meg. Roland pergunta por que Rouxinol parece tão feliz depois de sua rejeição, e Rouxinol apenas diz que é impressão dele. Além disso, alguém está chegando. Ele suspeita que seja apenas uma desculpa para sair, e então vemos Agatha entrando. Agatha comenta que a senhorita Wendy disse que a pederneira pode ser usado contra uma extraordinária, e o canhão com um alcance incrível foi uma ideia dele, e se era verdade que as teorias por trás dessas coisas e o método de fabricação estão todos registrados nos livros que ele escreveu. Roland, empolgado, pergunta se ela está se referindo aos fundamentos da ciência natural e da química elementar, que tem teorias relacionadas a eles, embora o método de fabricação não esteja incluído, já que seriam grandes demais para serem escritos em livros de teorias básicas. Agatha pergunta se apenas os membros da União podem aprender esse conhecimento e se ela pode se juntar à União das Bruxas, caso seja o caso. Roland menciona que a União das Bruxas é uma organização pertencente à Vila da Fronteira e pergunta se ela tem certeza de que gostaria de trabalhar para a vila, uma vez que seu soberano não é uma transcendente, mas apenas um mortal comum. Agatha, engolindo seu orgulho, diz que se ele é capaz de criar uma arma que pode lutar contra os demônios, ele não pode ser considerado um mortal comum, e que até na sociedade de pesquisa haveria um lugar para ele. Além disso, contanto que ele não prejudique as bruxas e não seja contra os sobreviventes da Federação, ela não se importaria em cooperar com um mortal. Roland pensa que pode ser um pouco difícil para ela trabalhar para um mortal, mas sua aceitação já o impressionou. Ele diz que pensou que ela iria com Tilly para a Ilha Adormecida, que é uma cidade construída por bruxas. Agatha explica que a Ilha Adormecida é apenas um refúgio para se esconder da caça da igreja, mas aprendeu tudo antes de tomar essa decisão. Além disso, ela já viu várias cidades governadas por bruxas e mesmo assim todas desapareceram sem deixar rastros. Portanto, não faz sentido se refugiar lá se eles não puderem derrotar os demônios. E ela gostaria de ver alguma esperança de vitória aqui. Roland diz que ela vai com certeza, mas não pode prometer que não será contra a Federação, pois suspeita que a Federação não desapareceu, apenas mudou de nome para se camuflar, e para ela mesma pensar no que disse com cuidado. Mesmo que tenha fugido de Taquila após sua queda, ainda havia transcendentes e várias guerreiras abençoadas na Federação. Nessa terra subdesenvolvida com vários nativos, elas não poderiam desaparecer sem querer. Portanto, a Igreja provavelmente é uma transformação da Federação. Se não foram os mortais que tomaram o poder e o método de criar os soldados da punição, foram elas que fizeram isso e transformaram a Federação em uma organização que caça bruxas. Dessa forma, fica mais conveniente para eles criar um grande número de soldados da punição divina. Agatha pergunta se ele está tentando sugerir que a Federação foi responsável por causar a trágica situação em que as bruxas foram oprimidas e caçadas. Roland diz que ainda não tem certeza e que é apenas um palpite, e ela pode encontrar a cronologia da igreja escrita por ela mesma e as histórias dos 4 reinos escritas pelos astrólogos, que podem servir como suas referências. No entanto, de qualquer forma, a igreja agora é um inimigo que eles devem eliminar no futuro. Se ela decidir ficar do lado das bruxas e lutar contra os demônios com eles, será mais do que bem-vinda na união das bruxas. Agatha observa o livro em silêncio. No dia seguinte, vemos ela conjurando sua magia e criando um cristal de gelo, e congelando uma área à sua frente. Rouxinol comenta sobre a forma do poder mágico dela, que é um prisma de base pentagonal de cor azul celeste de nível médio. Scroll acrescenta que ela pertence à categoria de conjuração, e sua habilidade já evoluiu uma vez.
e o estágio inicial permite criar uma temperatura baixa e congelar a temperatura ambiente após a evolução, tornando-a uma habilidade muito conveniente. Roland pergunta como ela conseguiu evoluir. Agatha explica que foi através de prática constante e uma epifania, e todos os dias, ela tentava diminuir a temperatura para congelar a água instantaneamente. Então um dia, ela viu uma bruxa que manipulava o fogo derreter um pedaço de chumbo, e com o aquecimento contínuo, o chumbo derretido começou a ferver e se transformou em gás. Foi então que ela teve uma compreensão profunda dos 3 estados da água. Com essa ideia, ela sentiu seu poder mágico mudar completamente em seu corpo, evoluindo assim para uma bruxa sênior. Essa epifania foi registrada nos princípios gerais. Roland diz que entendeu e pergunta quais eram os princípios gerais. Agatha fica um pouco confusa, questionando por que ele não está surpreso, já que o mundo está cheio de gases por toda parte. Roland explica que isso é um fenômeno muito comum e que há vários tipos de gases, cada um com seu próprio ponto de ebulição e ponto de fusão diferentes. Portanto, ele não ficaria surpreso, pois isso é senso comum nos fundamentos da ciência natural. Agatha fica um pouco emburrada e explica que os princípios gerais são registros das sensações e experiências durante um despertar superior. Roland, surpreso, pergunta se o livro é ilustrado. Agatha explica que, no entanto, as habilidades das bruxas são diferentes umas das outras, o que torna difícil para elas evoluírem por imitação ou referência. Portanto, esse livro é incompatível com os fundamentos da ciência natural dele. Roland se questiona se disse algo errado e pergunta se não havia ninguém com a mesma habilidade entre as bruxas na Federação. Agatha afirma que não, e a sociedade de pesquisa acredita que a forma do poder mágico influencia a habilidade, mas não há bruxas com a mesma forma de poder mágico. Roland relembra a ocasião em que ela viu Anna e conseguiu dizer imediatamente que o poder dela era controlar o fogo. Agatha esclarece que essa é apenas uma categorização informal e fácil de entender, pois as habilidades que geram luz ou calor podem ser categorizadas como controle de fogo. No entanto, com o desenvolvimento do poder mágico na consolidação após se tornar adulto ou após um despertar superior, as habilidades similares mudam bastante. Mesmo no estágio inicial do controle de fogo, algumas bruxas são boas em controlar a temperatura, outras em gerar um fogo maior e algumas até em lançar. Se não houver diferenças óbvias, é apenas uma questão de observação cuidadosa, e o método de categorização da sociedade de pesquisa é muito mais formal e, basicamente, o mesmo que o dele, tentando 4 tipos, e a diferença principal é o tipo de conjuração, que é dividido em 2 categorias, sendo poder mágico e forma, podendo entender a diferença no sentido literal das palavras. Roland diz que o primeiro consome poder mágico o tempo todo, assim como Anna. Quando o poder mágico dela acaba, sua habilidade desaparece, e a forma pode existir por muito tempo, como a habilidade da Soraya. Agatha diz que mesmo que ela não saiba exatamente qual é a habilidade da Soraya, basicamente é isso. Roland diz que entenderam e que vão encerrar os testes por hoje, e se Agatha não receber nenhum trabalho, ela pode praticar sua habilidade o quanto quiser. No entanto, ele está pensando em alguém que precisa urgentemente da ajuda dela. Agatha pergunta quem seria. Então Roland menciona o alquimista-chefe da Vila da Fronteira, Kyle Sishi. No castelo, Roland pensa que, de acordo com os registros, o controle de temperatura é fundamental na produção em larga escala de glicerol. O aquecimento excessivo das reações exotérmicas torna as dinamites extremamente propensas a explodir. No entanto, contanto que a temperatura da reação seja mantida constante, o glicerol pode ser produzido em segurança em grandes quantidades, e o caixão de gelo de Agatha pode facilmente fazer a temperatura cair para 100 graus abaixo de zero, o que é sem dúvida uma ótima forma de esfriar o recipiente. Mas mesmo fingindo ser uma nobre, ele duvida que ela consiga lidar com o temperamento daquele alquimista. Nesse momento, Margaret se aproxima e pergunta o que aconteceu, e se o aumento no preço do transporte dos refugiados o incomodou tanto dessa vez. Roland nega um pouco perdido e explica que, se não fosse por ela, esses refugiados teriam que passar o inverno frio nas favelas de outras cidades. Margaret comenta que é raro ele pedir ajuda com um tom de voz tão urgente, então é natural que ela faça o seu melhor. No entanto, vários marinheiros não estão dispostos a navegar na neve pesada, e é por isso que ela conseguiu apenas 13 barcos. E como parceira, está disposta a fazer isso por ele, mas infelizmente no próximo ano provavelmente não poderá visitá-lo. Roland pergunta se é por causa de uma oportunidade de negócio, e Margaret confirma. Ela explica que Timothy decretou que o comércio de salitre está proibido, não apenas na cidade do rei, mas também na cidade de Prata e na cidade das Águas Vermelhas. Além de vender a um preço baixo para a oficina de alquimia, os únicos clientes que podem vender são da nobreza da cidade. Segundo as notícias que ouviu, Timothy está planejando proibir o comércio com a região oeste,
temendo que não apenas o salitre, mas todos os mercadores sejam parados na fronteira da cidade das Águas Vermelhas. Quando isso acontecer, não apenas a vila da fronteira, mas também a fortaleza da Grande Muralha e a vila do Salgueiro serão afetadas. E mesmo que vários nobres tenham se manifestado contra, é muito improvável que Timothy revogue sua ordem. Portanto, a partir do próximo ano, além de não poder trazer salitre e lingotes, também não será possível levar máquinas a vapor. Holland pensa que deve ter pressionado Timothy demais, caso contrário ele não teria emitido um decreto tão desvantajoso para a nobreza. Além disso, o salitre é um material usado em grande quantidade na produção de ácido, e se o suprimento for cortado, a artilharia de 152 mm se tornaria inútil, e a recarga dos novos rifles automáticos seria drasticamente reduzida. Mesmo que atualmente a Vila da Fronteira esteja com os cofres cheios, se a renda das máquinas a vapor for perdida, as finanças podem cair a ponto de não ser possível pagar os salários do povo, o que levaria a uma crise econômica completa. Ele assegura a Margaret que essa situação não vai durar muito e acredita que ela poderá visitar a Vila da Fronteira em breve. Quando essa hora chegar, ela verá uma nova cidade. Além disso, ele planeja estabelecer uma rota comercial direta para os fiordes, em vez de passar pela Vila da Brisa Marinha ou pelo Porto das Águas Claras. Eles partiriam diretamente da região oeste para os fiordes. E se ela está interessada em participar disso? Margaret pergunta sobre sair da região oeste e não tem certeza se lá há um bom porto que leva até o mar. Holland diz que ainda não existe um, mas eles podem construir. E ao sul da Vila da Fronteira, há uma costa com profundidade de água adequada para acomodar todas as instalações necessárias para um porto. Com uma pequena modificação das montanhas costeiras, eles também podem transportar materiais do oeste por terra, e ela seria responsável pelos barcos, bem como pelo transporte e venda dos produtos. E a região oeste forneceria apenas os produtos. Holland diz que vai mostrar os últimos produtos e pede a Margaret para abrir e sentir o cheiro. Ela percebe que é um perfume e fica surpresa que ele tenha feito isso. Holland explica que ficou curioso em comparar com os perfumes feitos pelos alquimistas da oficina da cidade do rei e pergunta como eles são. Margaret elogia a fragrância do perfume, então Holland diz que se ela tiver gostado pode ficar com o frescor. Margaret agradece e pergunta quantos frascos de perfume os alquimistas da Vila da Fronteira podem produzir por ano. Além disso informa que o mercado nos fiordes é grande devido ao cheiro forte de peixe, e a Associação de Alquimia Real vende mais de 1000 frascos por ano. Holland diz se houver materiais suficientes, eles podem produzir cerca de 10 vezes essa quantidade, e pensa que, com a ajuda de Evelyn e Folha, podem aumentar ainda mais a produção, mas como é uma mercadoria lucrativa não pode vender como pão. Ele pergunta se Margaret está disposta a administrar as vendas desses produtos, e ela concorda, vendo isso como uma oportunidade rara. Em outro lugar do castelo, Agatha comenta sobre como é difícil acreditar que um livro como aquele tenha sido escrito por um mortal, e quanto mais ela mais entende como o mundo funciona com base em regras ocultas e como tudo opera com base nelas. E que, se Holland tivesse nascido em Taquila, a Federação certamente o aceitaria como membro, e ele até poderia ter o mesmo status de uma bruxa sênior. Agatha questiona de onde Holland teria adquirido esse conhecimento tão avançado, uma vez que a pesquisa dos mortais não parece ter avançado muito desde 400 anos atrás. Tilly admite que também não sabe a resposta para essa pergunta. Agatha continua perguntando como Holland era antes, e Tilly descreve seu comportamento anterior como arrogante, covarde, preconceituoso, ignorante e terrível. Ela acredita que o único mérito de Holland naquela época foi não ter usado seu status de príncipe para cometer atrocidades. Agatha conclui que, então, Holland era semelhante aos outros mortais. Tilly discorda dessa afirmação, dizendo que ele era considerado terrível até mesmo entre os mortais, e que, embora tenha melhorado desde que chegou à vila, ainda é difícil compreender completamente o que ele está pensando, pois ele frequentemente volta atrás em suas palavras. Tilly percebe algo estranho no olhar das outras duas bruxas e pergunta o que está acontecendo. Ana responde que não é nada e que essa é a primeira vez que a vê falar sobre esse assunto. Tilly percebe que talvez tenha falado demais e que uma queixa desse tipo não deveria vir de uma aliada. Ela pensa que provavelmente disse isso porque se sentiu muito relaxada nos últimos dias. Então tenta se explicar, mas Ana diz que está tudo bem, e Holland não se importaria com isso. E ele provavelmente teve seus próprios motivos para não mencionar seu passado. Tilly pergunta se ele não mencionou isso para ela antes. Ana responde que também não perguntou a ele, e se ele quisesse falar sobre isso, ele teria falado. Agatha comenta que, na sociedade de pesquisa, há um ditado que diz que quanto mais incomum uma pessoa é, mais peculiaridades ela tem, e talvez essa mudança no comportamento de Holland seja normal. E pergunta se durante a época do palácio, Holland costumava ter algumas peculiaridades,
como olhar e gesticular para as paredes. Tilly pergunta que tipo de peculiaridades eram essas, pois, além de ser um pouco excêntrico em como fazia as coisas, ele não parecia diferente de uma pessoa normal. No entanto, ouviu que durante uma aula na corte, Roland publicamente afirmou que se casaria com uma bruxa. Isso resultou em importunações de Gerald e Timothy, que alegavam que estavam purificando da contaminação das servas do Demon. Além disso, o próprio pai não estava satisfeito com seu comportamento. Depois disso, a personalidade dele foi ficando cada vez mais rebelde. Agatha fica surpresa e pergunta se ele foi discriminado por querer se casar com uma bruxa, e que, em Taquila, casar-se com uma bruxa era um objetivo nobre, embora o número de casos bem-sucedidos fosse pequeno, pois a maioria das bruxas não estava disposta a passar o resto da vida com apenas um homem. Tilly relembra que as bruxas são diferentes de 400 anos atrás e ao se casar com uma bruxa isso significaria que ele não teria filhos para sucedê-lo e como um pai se sentiria bem com uma ideia dessas. Além disso, já se passaram mais de 10 anos desde aqueles acontecimentos, e Roland provavelmente já esqueceu suas palavras tolas. No entanto, Anna revela que Roland ainda está disposto a se casar com uma bruxa. Tilly fica surpresa com a revelação e Anna continua dizendo que Vossa Alteza disse a ela pessoalmente. Na Fortaleza da Grande Música, vemos Petrov e uma mulher. Sua acompanhante sugere que ele durma um pouco mais, pois ainda era cedo, mas Petrov explica que uma ordem urgente de Roland e que ele deveria fazer as malas para partir à tarde. Ele também instrui sua acompanhante a ir para casa e promete visitá-la quando voltar. A mulher pergunta se ele poderia fingir que não percebeu a ordem e que, mesmo que Vossa Alteza tenha conquistado a Fortaleza da Grande Música, Petrov é quem governa aqui. Além disso, mesmo que seja uma ordem do rei, ele não precisa atacar imediatamente. Petrov explica que não é a mesma coisa e o rei pode não prestar atenção para a região oeste, mas Vossa Alteza Roland pode. Além disso, ele não é só o chefe da Vila da Fronteira, mas também é o imperador de toda a região oeste. Enquanto Petrov se prepara para partir, ele pensa que durante os meses dos demônios não há muito a resolver na fortaleza. Além disso, ele tem seu pai no castelo, os servos e aprendizes, e eles dão conta dos afazeres durante os dias em que ele está fora. Ele relembra que no ano passado, navegou por uma nevasca para chegar à Vila Fronteira, levando o aviso da Fortaleza da Grande Música do Duque Ryan. No entanto, agora ele foi chamado para aquele lugar terrível por causa do chefe da vila, tornando-se um destino cruel. De repente eles ouvem alguém dizendo que ela é um demon e deve ser enforcada. Petrov ordena que seu subordinado verifique a situação e, se for apenas uma briga comum, que mandem as pessoas voltarem para casa. No entanto, seu subordinado informa que são eles que estão causando problemas. Petrov pergunta o que aconteceu. A mulher ordena que a matem imediatamente, alegando que ela sucumbiu à tentação e se tornou uma bruxa. O garoto, por outro lado, argumenta que ela não é uma serva dos demônios e menciona que viu em peças de teatro que existem bruxas boas e más. Ele questiona por que deveriam puni-la. A garota treme enquanto chora. Petrov interrompe, perguntando se ela tem certeza de que a garota é uma bruxa. A mulher reafirma, insistindo que ela é, e adverte Petrov para não ser enganado pela atuação. Ela acrescenta que se a igreja ainda estivesse presente, não teriam permitido a disseminação de tantas mentiras nos palcos, e afirma que essa garota é uma diabinha rica e estava aplicando a punição em nome da igreja. Impaciente, Petrov diz a ele para seguir diretamente para o ponto. Então, a mulher diz que a menina usou o poder dos demônios para derreter a neve do telhado, afirmando ter visto isso com seus próprios olhos, mas não entende por que a garota estava fazendo isso, e culpa a peça de teatro por tudo e acredita que o corpo dela já deveria estar pendurado na forca há muito tempo. Ela está confiante de que, mesmo com a igreja queimada, a cidade sagrada certamente enviará novos sacerdotes em breve, garantindo proteção divina. Petrov instrui que levem a mulher para um interrogatório completo, e quando ele retornar, espera que todos os crentes como ela estejam na prisão. A mulher fica confusa com a atitude de Petrov. Petrov se abaixa e pergunta diretamente à garota se ela é realmente uma bruxa e a pede para mostrar suas habilidades. O menino a aconselha a não ouvi-lo. A garota fica indecisa sobre o que fazer. Então, Petrov propõe que, se ela puder provar que é uma bruxa, a deixará ir. A garota forma uma bola de neve e a derrete, demonstrando seus poderes. Petrov, então, a convida a acompanhá-lo. A garota pergunta para onde estão indo, e ele responde que a levará para um lugar adequado para bruxas viverem. O garoto pede para soltarem a garota, pois ele mentiu e prometeu deixá-la ir, mais tarde em um barco. Petrov, em seus pensamentos, comenta sobre o nome dela, Papel, e sugere que apenas uma órfã teria um nome tão sem significado. Ele pergunta por que ela não está debaixo das cobertas ou se não havia uma rede no quarto, mesmo que não fosse a mais confortável.
Pelo menos seria quente. Papel responde que a sujaria e Petrov a tranquiliza, dizendo que os marinheiros não estarão mais limpos do que ela, e a viagem dura 3 dias. Ele a aconselha a tomar cuidado com a sopa quente e pergunta sobre o menino que estava protegendo-a. Papel explica que o menino é conhecido como Dente de Cobra e que ele trazia comida para eles, conseguindo fazer isso em troca de ajudar a limpar a neve dos telhados. Além disso, ela menciona que as peças de teatro frequentemente falam sobre bruxas, então ninguém mais tem medo delas, e desde que ela esteja disposta, Dente de Cobra negociava com os adultos. Petrov considera Papel uma criança interessante que sabe como tirar o máximo proveito de uma situação, mas ela subestimou a influência da igreja. Ele pergunta se ela conseguiu comida fazendo isso. Papel relata que limpou 3 telhados e uma família a mandou embora, mas as outras 2 lhe deram metade de um pão e uma panqueca. No entanto, quando conseguiu o 4º telhado, encontrou a velha mulher. Petrov diz a ela para descansar um pouco depois de terminar e que alguém a buscará na hora do jantar, e em 3 dias, ela verá a Vossa Alteza. Papel pergunta se Vossa Alteza é o chefe dele, e assim acabamos a parte 44. Quem puder deixa um like, e um comentário, e se gostou do vídeo, aproveita e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.